Queria te convidar a abrir a sua Bíblia nessa hora, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Vamos ler o 17 e o 18. Então, te convido a, nessa hora, estar conectado e atento ao que Deus quer falar ao seu coração. A palavra de Deus nos diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Capítulo 18, vamos pular. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Vamos pular para o versículo 36. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra. E a tua palavra tem todo o poder. A tua palavra cura, liberta, restaura, transforma. Deus, que no lar onde essas pessoas estão nos assistindo nessa hora, Pai, que a tua palavra, que o teu Espírito Santo penetre nesse coração e que seja uma noite de transformação, que da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor fale a cada vida, a cada coração nessa hora, porque, Deus, eu não posso fazer nada, mas o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem o poder de transformar realidades. O Senhor tem o poder de ressuscitar. O Senhor tem o poder de transformar diagnósticos contrários. O Senhor tem a última palavra sobre as nossas vidas. O Senhor tem autoridade sobre as nossas vidas. O Senhor tem um controle de tudo. Não há nada que fuja ao teu controle. O Senhor não é pego de surpresa por nada. Não há nada que possa contra o teu poder. Então, Deus, por mais difícil, por mais triste, por mais terrível que tenha sido, que esteja sendo o momento que os meus irmãos estejam atravessando, Pai, o Senhor tem poder de mudar toda e qualquer realidade. E onde há choro, haverá alegria. Onde há lamentação, vai haver júbilo. Que onde há morte, vai haver ressuscitação. O Senhor é todo poderoso. Nós louvamos o teu nome, e que o Senhor se manifeste de forma poderosa nessa noite, para a glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus, amém. Sabe, o capítulo 17 que nós começamos a ler, e o capítulo 18, ele vai falar de um momento em que o povo estava vivendo, e Jezabel tinha dois objetivos que eu quero destacar aqui: destruir os altares de Deus e matar o profeta de Deus. Jezabel, ela chega, mas ela chega com a sua cultura, ela traz o seu Deus, os profetas que serviam a ela. E ela tem como objetivo matar
o profeta e destruir o altar erguido para Deus. Porque Jezabel sabe que onde tem altar tem uma vida de adoração. Onde tem altar tem fogo. Onde tem altar tem sacrifício. Onde tem altar tem alguém que jejua. Onde tem altar tem alguém que busca. Onde tem altar tem alguém que ora. Onde tem altar tem alguém que tem a vida na presença de Deus. E ela sabe que um profeta, ele tem a autoridade de declarar uma realidade do céu na terra. Ela sabe que não basta prender o profeta, porque por mais que ela prenda o profeta, ela não pode calar a voz do profeta. Porque o profeta, ele não age de acordo com o lugar por uma questão geográfica. Ele abre a boca e ele é cheio de Deus. E a realidade estabelecida por Deus passa a existir. Então ela tem por objetivo matar o profeta. E chegou um momento que não havia mais culto, não havia mais adoração, não havia mais altar, não havia mais sacrifício, não havia mais clamor, não havia mais vida diante de Deus. Onde os profetas que existiam decidem se calar. E alguns que sobraram estavam na caverna escondidos. Então, matando o profeta, ela causa um silêncio espiritual na cidade. Matando a voz profética, ela tem um propósito de exercer o governo, dominar, manipular, e ela causa um silêncio espiritual na cidade. E aí Deus, nesse cenário, onde havia seca, onde havia fome, onde havia escassez, Deus decide levantar alguém que vai ser o profeta para aquele tempo. Meu irmão, olha o período em que nós estamos vivendo. É um momento de seca, é um momento de escassez, é um momento difícil, eu sei, para todos nós. Ninguém está livre de passar por esse momento. Mas eu creio que é justamente nesse momento de seca, nesse momento de deserto, nesse momento de batalha, que Deus vai te levantar para cumprir o propósito dEle. Chega um tempo que você não pode mais se calar, você não pode apenas aceitar a situação e ficar dentro de casa. Você precisa se levantar e decidir, se posicionar diante de uma realidade, diante de um mundo caótico, de uma situação desesperadora. Deus busca pessoas especiais em tempos difíceis. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque, como eu disse, aqueles que antes eram profetas do Senhor, eles decidem se calar. E eles decidem se sentar à mesa com Jezabel, ser servido pelo reino de Acabe, por aquilo que eles poderiam obter como vantagem, por aquilo que eles seriam proporcionados a desfrutar. E alguma coisa que me chama atenção, porque diante desse posicionamento, aqueles que antes eram chamados profetas do Senhor, eles decidem trocar o propósito por uma proposta. Sabe, será que Deus pode contar comigo e com você para esses dias? Será que você tem trocado o propósito por uma proposta? Será que você é alguém que tem dado aquele jeitinho, tem se corrompido no seu trabalho para conseguir aquela promoção, para conseguir aquele cargo que você tanto almeja? Será que a sua vida espiritual não está moralmente comprometida porque você tem medo de ser taxado como crente, aquele que serve a Deus? Será que Deus pode contar com você para que você se levante como um Elias nesse tempo? Será que Deus pode contar com a sua vida, com o seu posicionamento? Porque deixa eu te dizer algo. Aqueles que se sentem confortáveis à mesa com Jezabel,
sentem-se confortáveis no reinado de Acabe, eles jamais podem ser levantados para serem colocados na brecha como Elias. Sabe o que diz Ezequiel 22:30? Busquei dentre eles um homem que tivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E eu vou repetir para você novamente: Deus busca pessoas especiais em tempos difíceis. E é engraçado que Deus acha lá em Tisbe um homem que você não ouve falar sobre Elias, uma cidade muito pequena que você quase não identifica no mapa. E é esse homem que se coloca à disposição de Deus, que Deus vai usar para ser a voz profética para esse tempo. E Elias se apresenta a Acabe e ele dá o recado que Deus tinha ordenado. E passado isso, Deus manda Elias se retirar. Fala: Elias, vá para o ribeiro de Querite. E engraçado que essa palavra Querite, ela tem no verbo original chamado charat, que significa cortar, colocar no tamanho certo, presta atenção, no sentido de aparelhar uma peça para construção, deixando-a do tamanho correto para ser usado. Então, quando Deus manda Elias se retirar, Elias seria cortado, moldado, e ao mesmo tempo ele seria aparelhado e ser colocado do tamanho certo. Parece que Deus sabia, com certeza Deus sabia o que Elias precisava. Elias, eu já iniciei o que eu queria ter iniciado com você, mas agora é necessário para você esse tempo de reclusão, para que você possa ter mais experiências comigo, para que você possa ser moldado, para que você possa ser colocado do tamanho certo, da medida exata, para aquilo que eu quero te usar. Elias, vai para o ribeiro, porque você precisa passar mais tempo a sós comigo, porque eu quero te usar, é muito grande, e você precisa se preparar para aquilo que eu vou fazer neste tempo. Olha só o tempo de reclusão que nós estamos passando. Aproveita a falta de tempo que você dizia que não tinha, as desculpas que você arrumava que agora você não pode dar mais. Porque eu aprendi que ninguém tem falta de tempo. O que a gente tem é falta de prioridade. Então, se Deus não é prioridade na sua vida, se o teu tempo a sós com Deus não é prioridade na sua vida, que você faça desse momento agora de confinamento a prioridade da sua vida. Passar mais tempo com Deus, ser moldado, ser podado por Ele, para que você possa estar pronto para ser usado da maneira que Ele quer. Aleluia! E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Sabe, talvez essa seja uma experiência que você esteja vivendo agora. Você que tinha planos, negócios fechados, projetos, uma conta bancária recheada, uma carreira fantástica em ascensão, um crescimento pela frente, algo que você tanto estava sonhando, que estava perto de chegar. Mas, de repente, o riacho seca. Mas no meio desse riacho seco, Deus diz: ei, você está na palma das minhas mãos. E não há nada, por menor que seja, na sua vida, que eu não esteja no controle. Não sei se isso já aconteceu com você, porque você ora e pede ao Senhor: Senhor, me molde, dá-me um coração igual ao teu, segundo a tua vontade. Mas na verdade você está orando por dentro: Deus, mas não machuca demais não. Senhor, aumenta a minha fé,
Senhor, que eu possa crer mais em Ti. Mas lá no fundo você está com sentimento, Deus. Mas não tira o meu conforto material, não. A gente quer maturidade, crescimento instantâneo. Mas a gente não quer sacrifício. A gente quer que a coisa aconteça da noite para o dia. Porque a gente quer sempre pular etapas no processo. E mesmo que depois que o ribeiro secou, a gente percebe que Elias permaneceu ali e ele não tomou nenhuma atitude, enquanto a palavra de Deus não veio sobre ele, lhe dizendo o que ele deveria fazer. Porque Deus nunca nos conduzirá a um lugar que Ele não possa nos sustentar. Sabe, para e pensa. A gente está desde o dia 15 de março, né? Acho que 15 de março foi o nosso último culto aqui. Abril, maio, junho. Já estamos aí há 3 meses nisso. Quando tudo começou, talvez você tenha sido aqueles que entrou em desespero. Meu Deus, como vai ser? Vai acabar o recurso, vai acabar o dinheiro, eu vou passar fome, eu tenho família. É triste realmente a gente ver tanta tragédia, tanta desgraça, tanta gente passando necessidade. Mas pense que de março até aqui, você até hoje está sendo sustentado pela mão do Senhor. Você tem a sua família, você está comendo, você está se alimentando. Eu sei que, claro, nós não estamos no jeito que gostaríamos, mas Deus tem provido para a minha vida e para a sua vida, e Ele vai continuar provendo, porque Ele é Deus, e não existe nada que Ele não possa fazer. Talvez você receba até alguns nãos para os seus desejos, mas Deus nunca vai dizer não para as tuas necessidades. Então creia que o Deus que está te sustentando até aqui, Ele vai permanecer sendo fiel até o fim. Porque a direção de Deus sempre vai incluir a provisão de Deus. Deus diz, Elias, vai para o riacho, eu vou te dar o sustento. Ali eu te sustentarei, sou eu, o Deus, Elias, que te sustento. Ou seja, Elias está sendo cortado, passando pelo processo, e ele vai ficar do jeito, do tamanho que Deus quer. Vai vir o período de seca, Elias, mas o meu sustento não vai te faltar. Ei, nós estamos enfrentando um período difícil, mas creia que o sustento do Senhor não vai te faltar. E Deus faz Elias dar um passo de cada vez. Deus não deu a Elias um cronograma completo do que ele viveria nos 3 anos seguintes. Deus dá uma ordem, Elias, se apresenta a Acabe e você diz isso. Elias fez. Agora, Elias se retira e vai para o ribeiro de Querite. E depois Elias, o riacho secou, você vai para Sarepta. Então Elias estava vivendo e aprendendo a confiar em Deus, dia após dia. A grande questão é que nós vivemos o presente, isso não tem como ser alterado. Mas mentalmente, muitos de nós estão vivendo passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Aprenda a confiar no Senhor dia após dia. Meu irmão, sobre o seu futuro você não pode fazer nada. Aprenda a confiar e depender do Senhor. Quem te dá o sustento é Ele, quem te dá a provisão é Ele, quem te fortalece é Ele, quem vai à sua frente é Ele. É do Senhor que você depende. Então aprenda a viver o presente, sendo grato pelo passado, por todas as lições aprendidas e confiando que Ele tem um futuro melhor para você. Aprenda a confiar em Deus hoje e viver dia após dia, confiando e crendo que Ele sempre está fazendo, embora você não esteja vendo muitas vezes. Aleluia. Todos nós enfrentamos momentos na vida em que o nosso riacho seca. Você tem na Bíblia Abraão, José,
Paulo e tantos outros, momentos em que podemos dizer que o riacho secou. Comigo e com você não vai ser diferente. Mas nós temos um Deus que, durante todo o processo, nunca nos abandona e sempre está conosco todos os dias da nossa vida. Aleluia! Versículo 18. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei uma mulher viúva que te sustente. Sabe, eu falei sobre querite, que tinha um sentido de cortar e aparelhar a peça para que ela possa ser usada do tamanho correto. E aqui tem um sentido de fundir, refinar. Como se Deus estivesse dizendo: Elias, eu levei primeiramente você para querite, para você possa ser reduzido ao homem que eu quero. Eu comecei a renovar o seu homem interior. Mas agora eu vou apertar um pouco mais. E você vai ser moldado do tamanho exato. Você vai passar por um processo para que você possa de fato estar pronto para se apresentar e comunicar aquilo que eu quero ao meu povo. Elias, todo esse tempo não foi em vão. Eu sei que foi difícil você viver na solidão, na escassez, na seca, passando por esse processo, essa moenda, sabe, essa prensa. Mas Elias, entenda, não foi em vão. Elias, não foi em vão. Eu quero que você entenda, meu irmão, não é em vão. Tudo aquilo que você tem passado de experiência com Deus, tudo aquilo que Deus tem feito você viver com a sua família, experiências no seu creto, no seu quarto, de joelho, clamando, chorando, derramando lágrimas, preocupações, desesperos, choros, solidão, não está sendo em vão. Deus vai usar isso através da sua vida, para um propósito, para a glória do nome dEle. E então, capítulo 18, Elias se apresenta diante de Acabe. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Entenda, Acabe decidiu, Acabe tomou uma decisão. Então eles estavam vivendo consequências da decisão que eles tinham tomado. E quando Elias se apresenta diante dele, Acabe quer transferir a culpa da decisão que ele tinha tomado para Elias. Porque tem gente que é muito boa em dar desculpa, em querer colocar a culpa nos outros daquilo que está vivendo. Eu acho que isso começou lá em Gênesis 3, né? Acho que foi lá atrás. Só que a origem da aflição de Israel não era seca e não era Elias, mas era a violação da lealdade à aliança com o Senhor. E olha o que Elias responde para ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Você lembra desse deixaste, essa palavra usada? Lá em Apocalipse, na carta à igreja de Éfeso. Era um outro contexto. Lá em Éfeso, a carta diz: olha, eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, trabalhaste para o meu nome, não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, olha o deixaste aí, que deixaste o teu primeiro amor. Sabe, o texto não diz que eles perderam o primeiro amor. O versículo diz que eles deixaram o primeiro amor, porque deixaste o primeiro amor. Porque perder é acidental, o deixar é intencional. Perder é acidental, só que o deixar é uma negligência voluntária. Então não é que vocês perderam, vocês abandonaram o primeiro amor. Então ele está dizendo: ei, eu não tenho perturbado Israel. O problema é que vocês deixaram os mandamentos do Senhor
e decidiram seguir os Baalins. Olha isso. Então Elias se chegou ao povo. Versículo 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Esse termo aqui que ele usa, cochear, ele tem o seguido de manquejar. Por quê? O povo estava vivendo uma idolatria. E o idólatra não é aquele só que carrega algo, algum objeto pessoal na sua bolsinha, alguma coisa. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no seu coração, na sua vida, se torna idolatria. Então, todo aquele que permite que outra coisa ocupe o lugar de Deus, o lugar que é para ser de Deus na sua vida, está praticando a idolatria. Então, todo aquele que vive a idolatria vai viver manquejando em alguma área da sua vida. Não vai ter firmeza. Deus não é sua base, Deus não é sua rocha. Então ele está dizendo: até quando vocês vão manquejar? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Não é possível continuar nesse estado de obediência, dividida por mais tempo. Vocês querem Deus, ora vocês querem Baal. Vocês buscam a Deus quando é do interesse de vocês. Só que vocês estão abandonando a Deus porque está sendo do interesse de vocês no momento servir a Baal. Até quando vocês vão viver esse estado de idolatria, essa vida dividida? Ou Deus é o Senhor da sua vida, ou Deus não é. Você não pode cochear entre dois pensamentos. Você não pode ter Deus só quando Ele te favorece, só quando Ele vai te dar o que você quer. Você não pode deixar que outra coisa seja mais importante do que Deus na sua vida, porque você está vivendo a idolatria. Talvez você fale: mas pastor, eu não estou vivendo a idolatria. Ok, mas você também não está obedecendo a Deus. E a obediência dividida, a idolatria e declarar são as mesmas coisas. Obediência dividida e a idolatria declarada. Você precisa decidir tornar o Senhor como o Senhor da sua vida, dono das suas atitudes, do seu coração por completo. Não se servir de Deus. Você serve a Deus. Você não pode se servir de Deus. Pare de cochear entre dois pensamentos. Então, no versículo 22, vai dizer o seguinte: então Elias disse ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, os profetas de Baal são 450 homens. Elias decide fazer um desafio, um sacrifício. Então deem-nos, pois, 2 bezerros e escolham para si um dos bezerros e os dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo e eu o prepararei. Então eles aceitam o desafio. E o texto vai dizer que os profetas de Baal preparam tudo. E eles invocam o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Porém não havia nem voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E eu te pergunto, você acha que Baal não queria se manifestar naquele momento? Claro. Porque até ali ele tinha se manifestado. Porque se tem uma coisa que o diabo gosta de fazer, é se manifestar para fingir ser alguém que ele não é, para trazer engano, para trazer confusão na sua mente. Então, no momento em que os profetas de Baal começam a clamar, embora Baal não pudesse responder, porque ele era apenas um ídolo, a fim de pedir que o nome do Senhor fosse glorificado naquele dia, demônios poderiam proporcionar ações miraculosas, manifestações de toda espécie, a fim de causar realmente esse engano, essa confusão, e fingindo ser alguém que ele não pode ser.
Só que enquanto os profetas de Baal estão clamando por fogo, Deus bloqueou e impediu que qualquer ação maligna se desenvolvesse. É como se Deus naquele momento estivesse dizendo: Baal, até aqui você se manifestou, mas hoje eu determino, nada vai se manifestar, porque eu, Senhor Todo-Poderoso, estou no controle. Então sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então ele não se manifestou, porque naquele dia a ordem não tinha vindo da terra, a ordem tinha vindo do céu. Porque eu imagino que Deus olhou lá de cima e disse: hoje ninguém se manifesta. Deixa eu te dizer uma coisa, até aqui o diabo tem tentado se manifestar, ele tem tentado trazer confusão na sua mente, ele tem tentado bloquear os teus sonhos, ele tem tentado impedir os teus projetos, ele tem tentado trazer confusão na tua casa, na tua família, na tua mente, mas a ordem hoje não vem da terra, a ordem vem do céu. Chega! Aleluia! É o Senhor que está dizendo: chega de engano, chega de mentira, chega de perturbação na mente. Sou eu, o Senhor, que estou no controle da sua vida. O diabo não vai mais se manifestar para te trazer engano, para causar confusão na tua casa, confusão na tua família. É Deus quem está falando nessa hora contigo. Receba essa palavra e creia em nome de Jesus. Aleluia. Então, o cenário está armado. Todo mundo em volta do altar. E eles já tinham se dilacerado, se cortado. E Elias começa a dar uma debochada deles, né? Clamem mais alto, pode ser que ele esteja ocupado e não está ouvindo vocês. Então, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Presta atenção comigo. Repare você que a primeira atitude de Elias não foi mexer no altar, não foi preparar o sacrifício. A primeira atitude de Elias, quando chegou o momento dele, o versículo começa dizendo: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Sabe por quê? Porque Elias tem a convicção que todo grande derramar de Deus, todo avivamento, começa a partir da unidade. Entenda isso e receba. E se posicione. Chegou a hora de Elias. Elias não mexe no altar. Elias não prepara o sacrifício. Elias diz: chegai-vos a mim. Porque Deus não pode derramar o poder dele, o avivamento dele sobre a cidade, enquanto não houver a unidade. Elias era alguém que estava sendo usado pelo Senhor. Elias é um profeta do Senhor. E um profeta do Senhor, ele precisa trazer a unidade. O problema é que tem muita gente se dizendo profeta do Senhor, mas está causando confusão, discórdia, engano, mentira. Profeta que é profeta, homem de Deus, boca de Deus, ele não vai espalhar o povo, ele vai trazer a unidade ao povo, ele vai reunir o povo. E aí sim, erguendo um altar para Deus, Deus vai derramar aquilo que ele precisa sobre a nação. E no mesmo versículo 30, depois que Elias junta o povo, o versículo continua. E aí sim, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Olha que interessante. O altar, ele representa o estado do coração do povo, que estava quebrado.
precisando de reparo. Então a pergunta que eu faço é: por que o altar estava quebrado? O altar não estava quebrado pela falta de chuva. O altar do Senhor não estava quebrado pela fome que foi causada. Sabe por que o altar do Senhor estava quebrado? Eu vou te responder. O altar do Senhor estava quebrado porque ele caiu em desuso. E tudo aquilo que cai em desuso não tem manutenção, e tudo aquilo que não sofre manutenção, ele quebra. Sabe o que quebra o altar de você, cristão? Não é prova, não é esse problema que surgiu da noite para o dia, não é a luta que você está enfrentando, não é a situação que você está enfrentando que é tão difícil. O que quebra o altar, meu e seu, é o desuso, é a falta de uso do altar, porque tudo aquilo que cai em desuso não tem manutenção, e aquilo que não tem manutenção quebra. Então você precisa decidir fazer a manutenção do seu altar, porque é um altar para Deus. Sabe, tudo que o diabo quer não é que você fique apenas com medo, que você se abata, que você fique triste. Tudo que o diabo quer é que você não faça a manutenção do altar. Tudo que o diabo quer é que você não ore mais. Tudo que o diabo quer é que você não busque mais. Tudo que o diabo quer é que você não jejue mais. Tudo que o diabo quer é que você não adore mais. Tudo que o diabo quer é que você não busque, que você não clame, que você não adore, que você não dependa do Senhor. Porque se você deixa de fazer essas coisas, você cai em desuso. E quando você cai em desuso, o seu altar está quebrado. Então o que ele quer é que você não exerça aquilo que Deus te chamou para exercer. E olha, o mesmo versículo 30. Estamos no 30. Parei aqui no 30. Continua. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Sabe? Quando diz que Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, essa palavra quebrado, ela significa destruído mesmo, derrubado, derrotado, ferido. Agora, o restaurar, ele vem do hebraico da origem do rafá, que é curar, tornar saudável. Você não conhece Jeová Rafá, o Deus que cura? Então Elias está dizendo: ei, o altar de vocês está destruído. O altar de vocês precisa de reparo. Vocês foram feridos. Mas Jeová Rafá, o Deus que cura altares. E eu vou dizer para você nessa hora: Jeová Rafá, o Deus que cura altares, está aqui nessa noite. E não importa o estado em que você se encontra, Jeová Rafá, o Deus que cura altares, vai curar todas as suas feridas nessa hora. Aleluia! Recebe essa palavra. Não importa onde você está, não importa a situação que você se encontra, não importa o que te aconteceu, não importa o que fizeram contigo. Eu sei de uma coisa: Jeová Rafá, o Deus que cura altares, está aqui nessa noite. E Ele vai ao teu encontro nessa hora. Aleluia, eu creio. Agora, vamos pular para o 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Israel já estava dividido nesse período da história. O reino do norte já se dividido do reino do sul. Então, de fato, Israel era apenas representado por 10 tribos. Então não seria certo Elias pegar 10 pedras ao invés de 12? Só que Elias pega 12 pedras, porque Elias sabia que Deus jamais aceitaria um sacrifício de um altar dividido.
Deus só receberia aquele sacrifício se as 12 pedras estivessem no altar. Assim, o altar se tornou um símbolo da verdadeira identidade de Israel. Apesar de toda a sua divisão política, o que estava para acontecer dizia a respeito de todas as tribos. Então Elias reúne 12 pedras, porque Elias sabia que Deus não aceitaria um sacrifício de um altar dividido. Você precisa entender que, dependente de qualquer divisão política, aquilo que Deus quer fazer está ligado a toda a nossa nação. E para que a gente possa oferecer um sacrifício agradável ao Senhor, nós não podemos oferecer um sacrifício de um altar dividido, porque Deus não aceita sacrifício de altares divididos. Precisa haver unidade. Então Elias pega 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Então eu entendo que Elias está profetizando unidade sobre Israel. Olha, Israel, apesar de vocês não serem mais os mesmos, apesar dessa divisão que aconteceu, eu estou restaurando o altar e declarando: Israel será o teu nome. Aí você fala: pastor, mas não deixou de ser Israel, Israel era o nome. Por que ele está dizendo que Israel será o teu nome? Sabe por quê? Porque Israel estava levando o nome, mas não estava tendo a vida. O nome Israel significa aquele que luta com Deus e vence. Elias estava profetizando: olha, apesar de toda a divisão que existe, vocês vão voltar a ser o que vocês eram. E muitos hoje em dia estão apenas vivendo de nome, de título, de cargo, de funções dentro da igreja, só que não estão tendo vida diante de Deus. Você precisa se posicionar diante de Deus. Até quando você acha que vai conseguir achar que engana Deus? Até quando a sua vida vai estar cocheando entre dois pensamentos, como a gente já falou? Até quando você vai viver essa vida dupla? Dentro da igreja é uma coisa, um comportamento. Dentro de casa é alguém que ninguém te reconhece. No trabalho, na rua, é alguém que ninguém nunca ouviu falar. Você precisa decidir restaurar o seu altar. Não adianta você querer fazer para Deus achando que está enganando Deus. Se você não tiver uma vida de relacionamento, de busca, de manutenção do altar diária, de nada adianta. Não adianta você achar que pode compensar o seu altar quebrado servindo a Deus dentro da igreja. Lembra lá de Gênesis 3:8? E ouviram a voz do Senhor perguntando onde eles estavam. Adão e Eva tinham pecado. E onde Adão e Eva eles se escondem no momento em que eles pecam, fugindo da presença do Senhor, ou achando que poderiam fugir, se esconder de Deus. Eles estavam, sabe aonde? Entre as árvores do jardim, pastor Paulo César. Eles estavam se escondendo de Deus, atrás da obra de Deus, atrás da criação de Deus. Sabe? Então, antes da queda, eles se encontravam com Deus de forma diferente. Deus falava com eles, eles se relacionavam. E aí eles pecam. E eles acham que eles podem fugir da presença de Deus, se escondendo atrás da obra de Deus. Então, muitas vezes, o ser humano, achando que pode fugir da presença de Deus, ele tenta se esconder atrás da obra de Deus. Foi isso que eles fizeram, se esconder atrás da criação. Então, eles fogem da presença, mas você precisa entender que estar envolvido com a suposta obra de Deus não te reconecta com a presença. Estar envolvido com a obra de Deus não atrai a presença de Deus para a sua vida.
O que vai te fazer conectar com Deus, com o Espírito Santo, é o arrependimento, é o quebrantamento, é a busca, é o relacionamento, é a mudança de vida, a mudança de comportamento. Porque você pode fazer a obra de Deus, você pode trabalhar por Deus da obra, sem nem ter relacionamento com Ele. Então para de se esconder, fugir da presença de Deus, achando que pode se esconder na obra dEle. E com aquelas pedras, versículo 32, Elias edificou um altar em nome do Senhor. Esse altar é um altar de pedra. Êxodo 20, 25, eu vou ler rapidamente para você. Deus fala a Moisés, dizendo o seguinte: e se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, ou o teu cinzel, dependendo da versão, profaná-lo-ás. Sabe, Deus dá uma ordem, com uma restrição em relação a esse tipo de altar. Qual restrição? Esse altar tem que ser de pedra, mas ele não pode ser de pedra cortada, não pode ser de pedra modelada. Por isso que ele disse: sobre ele levantares o teu buril, ou o teu cinzel, né? Não passará nela o buril ou o cinzel. O que é o buril, pastor? O buril ou o cinzel é uma ferramenta de cortar pedra, de modelar a pedra. Então Deus está falando: o altar que vocês vão oferecer para mim, que vocês vão erguer para mim, vocês não podem usar essa ferramenta para modelar essas pedras. O altar oferecido para mim tem que ser de pedras do jeito que elas são. Por que Deus ordena que o altar de pedras não poderia ser modelado com o buril? Porque se Deus não dá essa restrição, o homem ia levantar um altar para Deus, dar forma ao altar, dar característica para o altar, dar aparência para o altar, do jeito que ele bem entendesse. E altar para Deus não pode ser erguido como você quer. Altar para Deus precisa ser erguido da maneira que Ele estabeleceu. Então não ache que você pode modelar a sua vida e oferecer ela em sacrifício a Deus. Porque o altar, ele precisa ser edificado por Deus e não modelado pelo homem. Sabe por quê? O grande problema é que a gente diz que a nossa vida é um altar para Deus. Você canta: o meu coração é o teu altar. Só que você está com um buril na mão modelando. Isso aqui eu obedeço. Isso aqui eu não obedeço. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu faço, Senhor. Não, isso aqui é demais para mim, eu não faço. Então entenda que você não pode ter o buril na mão para modelar e achar que a sua vida para Deus tem que ser do jeito que você quer. Decida hoje largar o teu buril, largar o teu cinzel e deixar que Deus edifique o altar para Ele da maneira que Ele quer, porque Ele é quem vai te transformar, é Ele quem vai te mudar, é Ele quem vai te restaurar, é Ele quem vai te curar, é Ele que vai te aperfeiçoar, é Ele quem vai te curar, é Ele que vai te fazer ter uma vida em abundância. Larga o teu buril. Altar para Deus não se modela com o buril. Altar para Deus se edifica do jeito que Deus estabeleceu. Porque ao invés de a gente estar usando a palavra de Deus para edificar um altar para o Senhor, muitas vezes nós estamos com um buril na outra mão, querendo modelar um altar para Deus. E tem muita gente trocando a palavra pelo buril. Tem muita gente achando que pode oferecer para Deus qualquer coisa. Tem muita gente achando que pode oferecer para Deus só 50% da sua vida. 70%. Decida hoje se entregar por inteiro. A sua vida nas mãos do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
aquele que te provê, aquele que te fortalece, aquele que te sustenta, aquele que envia a provisão em meio ao deserto, aquele que te fortalece em meio às batalhas, aquele que vai à sua frente, aquele que luta por você, aquele que jamais te abandona, aquele que é contigo mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, aquele que está ao teu lado quando ninguém mais está. Decida se entregar por completo e deixar que Ele faça a obra na tua vida. Decida ter uma vida edificada, um altar de adoração diário para Deus e fazer a manutenção do altar todos os dias, buscar a presença do Eterno todos os dias, buscar ao Senhor diariamente, buscar ao Senhor como prioridade. E não apenas quando você está no desespero, ou quando você está com o tempo sobrando. Decida. Versículo 36, eu já estou encerrando. E sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Olha a oração de Elias. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Sabe por quê? A preposição de, ela fala de posse. A preposição em fala de lugar. Quando Elias ora dizendo: Deus, tu és o Deus de Israel, mas olha, Deus, se revela hoje em Israel. Ele está dizendo: Deus, tu é o Deus que possui, nós somos teus, todos nós sabemos que o Senhor é o Deus de, mas Deus, hoje se revela em, mostra para esse povo, Deus, que o Senhor não só é o Deus de posse, mas que o Senhor também é o Deus que se manifesta no lugar, porque são coisas diferentes, porque de fala de posse, e em fala de manifestação, fala de algo visível. Deus vai mostrar para aqueles que não acreditam em você, que Ele não é o seu Deus só da sua vida, mas que Ele é o Deus na sua vida. Deus vai mostrar para aqueles que duvidam de você, que Deus não é o Deus da sua família, mas que Ele se manifesta na sua família, e todos vão olhar para você e vão dizer: realmente, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Meu Deus! Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nessa hora. Diante de tudo que foi falado através do Espírito Santo, que você, daqui para frente, possa ter experiências da manifestação do poder de Deus na sua vida. Que as pessoas olhem para você e vejam que Deus não é só o Deus da sua vida, que Deus não é o Deus só da sua família, que Deus não é o Deus dos seus negócios, que Deus não é o Deus da sua casa, mas que Ele é Deus na sua vida, que Ele é Deus na sua família, que Ele é Deus na sua casa, que Ele não somente é o Deus que você declara, não somente algo que você confessa, mas Deus é um Deus que se manifesta na sua vida, que se manifesta através da sua vida, e que todos possam olhar para você e testemunhar: olha, eu vi o que ele passou, eu vi o processo que ele enfrentou, eu vi o tempo de seca, de solidão, de escassez, de abandono, de mentiras, de destruição. Ele estava no fundo do poço, todo mundo olhava e ninguém acreditava que tinha jeito, ele era um desacreditado, ele estava desencorajado, mas olha, olhando para ele hoje, eu posso dizer, através do testemunho dele: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Meu Deus! Pai, eu te agradeço por essa noite, pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Deus, que a Tua presença transforme vidas,
Onde quer que a tua palavra, que essa transmissão tenha chegado nessa hora, Deus, que a transformação, a manifestação visível da tua presença seja testemunhada pelos teus filhos. Eu te louvo porque o Senhor é o Deus que nunca nos abandona. Eu te louvo pelo teu cuidado. Eu te louvo pela tua provisão. Eu te louvo pelo teu sustento. Eu te louvo porque o Senhor é o Senhor que cuida de nós, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida, Pai. Nós somos teus. Deus, que possamos experimentar da manifestação do teu poder, do teu agir, de uma forma que, Deus, nunca experimentamos antes. Deus, que nesse momento de confinamento, Deus, que pessoas tenham experiências profundas com o Senhor, que eles decidam tornar o Senhor prioridade, Pai. Que eles tomem um posicionamento e que eles, Deus, declarem e vivam uma realidade de que o Senhor realmente é o Deus de suas vidas. Que não tenha mais distrações, que não tenha mais engano, que toda manipulação, que toda intenção do diabo caia por terra, que toda tentativa do diabo de frustrar os sonhos, de desanimar, de fazê-los desistir, que seja repreendido agora pelo poder do teu nome, Deus. Que o Senhor restaure os sonhos, que o Senhor restaure as alianças, que o Senhor restaure o casamento, que o Senhor restaure famílias, relacionamentos de pais com filhos, que o Senhor restaure alianças e que teus filhos, Pai, possam restaurar a aliança deles contigo e decidir de uma vez por todas erguer um altar de adoração, de sacrifício, de louvor, de uma entrega total todos os dias da sua vida, Deus. Que a transformação que só o Senhor pode gerar, que a transformação que só o teu Espírito Santo pode fazer, que as minhas palavras não conseguem, que a palavra de ninguém consegue, que a tua paz, que o teu Espírito, Senhor, possa gerar uma transformação por completo, que não tenha mais divisão, que não venha ter mais altares, Pai, que caiam em desuso, que não venha mais ter pensamentos que estão cocheando, vidas que estão manquejando, que eles possam ter o Senhor como alicerce, como fundamento de suas vidas, e que o Senhor transforme, que o Senhor, Deus, salve vidas nessa hora, que a tua palavra penetre nesses corações, em cada mente nessa hora, aquele que estava pensando em desistir da sua vida e dar um fim de uma vez por todas, Deus, que o teu renovo invada essa vida nessa hora, Deus, e que ele entenda que só há verdadeira felicidade, só há verdadeira vida para quem decide caminhar ao Senhor, com o Senhor e servi-lo por completo. O Senhor é o Deus de coisas inteiras, Pai. Então seja com essas vidas, transforme-as, Pai, cura, sara, restaura. Em nome de Jesus, que teus filhos vivam de forma plena todos os teus sonhos e projetos, que possamos viver uma vida dedicada para o Senhor, independente das circunstâncias, Pai, independente se temos muito ou se temos pouco. Nós cremos que no Deus que nos fortalece, nós podemos enfrentar toda e qualquer situação. Nós cremos no teu nome, nós cremos no teu poder. Obrigado pela tua graça manifesta, obrigado pela tua misericórdia que se renova todos os dias, pelo teu amor incondicional e porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Somos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos para a glória do teu nome, Pai. Amém.